Simple. Um dos tempos verbais mais fáceis, como o próprio nome indica, simple, do inglês. The present simple, em português, o nosso presente simples. Ele é usado para falar de situações reais, situações do seu dia a dia, situações da sua rotina, e hoje eu vou trazer para você de uma forma única. Mas aí, de repente, você pode estar pensando, pera lá, quem é você? Eu caí aqui de paraquedas. Ah, que legal. Igual comigo no Rio. Não em um rio, tá? No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, deixa eu começar me apresentando. Let me introduce myself. Por se você é esse tipo de pessoa aventureira que caiu aqui de parachute. Eu sou a Jenny Humphrey, mentora de inglês, professora. Tenho aí meu grupo de alunos e alunas que estão me acompanhando ao longo dessa jornada. E hoje eu quero trazer para vocês o presente simples de uma forma única. Como assim única? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber de você. Você é uma pessoa visual? Você é uma pessoa auditiva? Ou você é uma pessoa sinestésica? Peraí, vamos voltar um pouquinho, que eu nunca ouvi falar de nada disso. O que isso significa? Geralmente, quando a gente começa uma empreitada, um desafio de aprender, não só idiomas, qualquer coisa na vida, é essencial que nós nos conheçamos para entender se esse processo funciona para nós. Então vamos lá. Se você é uma pessoa visual, isso significa que você aprende principalmente pela vista, com o que você vê. Se você é uma pessoa auditiva, então a sua audição é mais aguçada. Você vai aprender melhor pelo que você ouve. Já se você é uma pessoa sinestésica, provavelmente eu vou até pronunciar essa palavra errada, tá? Eu descobri hoje como se diz isso em português. Mas enfim, porque eu uso mais esse vocabulário em outros idiomas. Então, você aprende um pouquinho mais pelo tato, pela emoção, tá? E isso também é aplicável, ou deveria ser aplicado, para o idioma. Então, muitas vezes, quando eu recebo novos alunos e alunas, eles me dizem, já fiz um curso de inglês antes e não aprendi. E aí eu cavo um pouquinho e vou tentar entender ali a origem do problema. Vamos entender o porquê você não aprendeu? E alguns geralmente já dizem, o professor era ruim. Tá, nem sempre. Às vezes a metodologia daquele professor não funcionou para você e muitas vezes a sua forma de aprender não é mais adequada ou não é a mais adequada para aquele método específico. Então, geralmente, eu sempre trabalho todos os aspectos do idioma, porque, obviamente, se você não entende inglês, você vai ser incapaz de manter uma conversação. Você pode saber 1000 palavras ou 1000 frases ou ter um vocabulário extremamente amplo. Se a pessoa chega para falar com você e você não entende o que essa pessoa está dizendo, você não consegue se comunicar. Então, percebe que está tendo um pouquinho de falha na audição? A partir do momento que nós entendemos a sua forma de aprender, nós conseguimos trabalhar isso de uma forma um pouquinho mais clara. Então, se você é uma pessoa visual, provavelmente você tem esses aspectos que as pessoas que têm memória fotográfica têm. Você tira uma foto mentalmente do que você viu e você consegue aprender dessa forma. Aprende pelo que você vê. Então não adianta muito você ficar ouvindo podcasts, ou em português, podcasts, episódios, música. Isso tem que ser trabalhado de uma forma diferente para melhorar o seu listening, melhorar a sua audição, certo? Então, a partir do momento que você já sabe se você é uma pessoa visual, se você é uma pessoa auditiva ou se você é uma pessoa sinestésica, fica muito mais fácil você entender o seu processo de aprendizado e até mesmo parar de se culpar por não aprender. Nossa, mas eu gastei uma fortuna na melhor escola de idiomas do Brasil e eu não consegui aprender. Tem alguma coisa errada comigo? Não tem. Simplesmente o método não se adequou à sua forma de aprender, ok? E nós vamos tratar sobre isso. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada daqui do Brasil e que o pessoal lá fora zoa muito quando eles conhecem os brasileiros, que é aquilo de, deixa eu ver, e pega, né? E aí a gente costuma falar, ver com a mão, né? Os olhos estão na mão porque você pegou o objeto. Então, essa é uma pessoa sinestésica. Ela precisa do tato, tocar, ela vai aprender melhor dessa forma. E como nós aplicamos tudo isso para o idioma, então? Porque o idioma ele é falado, não tem como você pegar. Aí é onde entra a parte da emoção. Se você quiser saber exatamente como eu trabalho todos esses aspectos para te ajudar a aprender o inglês, no dia 18 de maio, agora, vai ter uma aula incrível, totalmente gratuita, online, pelo Zoom.
O link da inscrição está na minha bio, então é só você checar lá, se inscrever, entrar no grupo onde você vai receber não só o link da aula, mas também a sua apostila. E aí eu vou estar te mostrando exatamente como é trabalhado cada um desses aspectos, como tirar o melhor proveito desse dom, porque afinal é um dom de aprendizado que você tem, ok? Então vamos entrar já na questão. Eu vim super preparada, então eu trouxe aqui meu... Talvez não seja necessário, até porque eu não quero destruir a superfície que eu estou usando, mas se for preciso, eu vim preparada porque eu trouxe o meu set de lápis de cores, que estavam sendo muito usados pelo meu sobrinho quando ele estava aqui no Brasil, e eu acho muito engraçado que, pelo visto, a cor preferida dele era o amarelo, que ele saía pegando esses lápis e ele tirava um estojo até bem grande, e ele enrola. Na verdade, isso aqui é da minha irmã, tá? Ela deixou aqui, então agora é meu. E aí, ele vinha nas cores e ele ia tirando um por um, puxando e mencionando as cores em inglês. E quando ele chegava nessa parte, ele tirava o amarelo e ele gritava pela casa com o amarelo na mão. Yellow! Como uma descoberta ou algo incrível. Então, eu imaginei daí que fosse a cor preferida dele. Talvez não seja necessário usar, porque, como eu comentei, eu vim preparada e eu trouxe as minhas canetinhas, ok? Então, eu tô aqui com 3 cores, que são as que eu vou usar para mostrar para você. Você vai sair daqui hoje descobrindo se você é uma pessoa visual ou não. E o seu aprendizado vai ficar muito mais fácil por causa disso, ok? Então, nós vamos estar trabalhando sobre o present simple, como eu mencionei, presente simples. Quando eu uso ele? Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender. Em inglês, nós temos o presente do verbo to be, que só significa ser ou estar, tá? Eu quero falar que eu sou alguém, no caso eu sou a Jenny, eu vou usar então o verbo to be, porque é o verbo ser. I am Jenny. Ok. Eu quero falar que eu estou em casa, então eu vou usar o verbo estar. Mais uma vez eu preciso voltar para o to be. Tá? I am home. Eu estou em casa. Então, até aí, combinado. Estamos entendidas? Agora, vou usar verbos que não são nem o ser, nem o estar. Então, eu deixo o to be lá no cantinho dele, guardadinho na minha gaveta, e eu vou usar os outros verbos. E quais serão esses? Principalmente os que eu uso em português. Tá? Mais ou menos eu sigo a mesma estrutura quando eu falo. Eu não saio mudando muito o meu vocabulário. Então, eu tenho um vocabulário específico que eu uso em português, que basicamente é o mesmo nos outros idiomas, certo? Então, nesses casos é onde eu estarei usando esses outros verbos que não são o to be no presente para falar das atividades que eu faço hoje. Então, importante, esse é o presente simples, não é o presente continuado, não é o nosso gerúndio, não é o ing ou present continuous do inglês, certo? Tem uma diferença entre present continuous, ou nosso gerúndio do português, é aquele que é uma ação que está acontecendo nesse exato momento, tá? Quando eu uso present simple, eu posso dizer, por exemplo, eu trabalho, mas de repente nesse momento eu não estou trabalhando, ok? Então essa é a diferença entre um continuous, ing, em português, ando, endo, indo, e o present simple, ou presente simples, ok? Então, eu vou usar uma música que eu gosto muito, eu sei que eu não tenho dom para cantar, meu dom é para tocar, mas eu quero trazer um pouquinho também dessa memória afetiva. Nós vamos sair daqui descobrindo, talvez não 100%, mas pelo menos já tendo uma noção de que tipo de pessoa nós somos, como nós aprendemos. Então vocês vão ver a parte visual, vocês estão ouvindo por enquanto, isso já é o treinamento para as pessoas que são auditivas, e eu vou trazer um pouquinho de emoção, caso você conheça essa música. Não se preocupe, não vou passar 3 minutos cantando jamais, mas para trazer para quem é uma pessoa um pouquinho mais sinestésica, ok? Então, imagina que isso aqui é uma caneta, tá? Porque eu preciso, na letra é caneta, só que eu não quis usar caneta porque eu não queria furar minha superfície. Então, basicamente, eu peguei as canetinhas. E eu gosto muito porque, às vezes, a gente fala isso para as crianças e eu pego e falo, grab your pen. E aí eu pego uma coisa que não seja caneta, né? Porque até tenho a caneta aqui para mostrar, só que ela é de ponta fina. Então, talvez furaria aqui a folha e não ficaria legal. Mas então, pen, por cima essa é da Polônia, escrito em polonês, Polska. Pen, caneta. E aí eu falo para a criança, grab your pen. E eu pego uma coisa que não é caneta. E aí elas já vêm, teacher, that's not a pen. E eu, well, imagine it is. Né? Então ela, isso não é uma caneta. Bom, imagina que é e vamos usar como se fosse. Então, a música que eu quero trazer para já
ficar claro se você é visual, auditiva ou sinestésica, e se eu estiver falando essa palavra errado, vai sair 400 vezes errado, é pick up the pen, put it on the paper. Essa música se chama Ride on Me, é uma das minhas músicas preferidas de Fifth Harmony. E por que eu já estou trazendo ela? Pick up está extremamente presente na sua vida, queira você ignorar o inglês ou não. Pick é um verbo, no presente, pegar. Só que existe um carro chamado picape. Não sei se é o modelo ou se é um apelido para o carro, não entendo de carros. Picape é aquele carro que tem uma parte traseira, onde você coloca as coisas em cima. Então ele é ideal para fazer entregas ou para carregar as coisas. Então, em inglês, eu não sei porque aqui no Brasil é mais pronunciado como picape, como se fosse com A, né, ao invés de pick up, que seria esse phrasal verb, pick up. Então, se eu falo pick up, eu quero dizer pegar, recolher alguma coisa. Tá? Nessa música eu usei pick up the pen. Então, pegue a caneta. É claro que eu posso usar outros verbos, como grab, por exemplo, mas eu já quero fazer essa conexão, porque caso você seja uma pessoa sinestésica, toda vez agora que você encontrar um carro chamado pick-up, você já aprendeu tanto o significado quanto o uso desse verbo. E é basicamente assim como funciona. Aprender não só idiomas, como qualquer outra matéria, qualquer outra área do seu interesse na vida, é muito mais fácil do que a metodologia tradicional insiste em nos mostrar, certo? Nós só precisamos ter conhecimento e repertório para conseguir ensinar e aprender da melhor forma possível e de uma forma que faça sentido para nós, certo? Então a segunda parte que eu trouxe foi put it on the paper. So let's go. Vamos colocar isso no papel e agora vai ficar claro se você é uma pessoa visual, ok? So let's do this. Bora. So, I hope you guys can see the paper. Ainda não dá para ver o papel. Agora, vou apoiar isso aqui para segurar, porque eu estarei escrevendo. Talvez a imagem fique um pouquinho trêmula, tá? Porque agora eu já não estou usando a minha capinha, mas eu vou estar segurando para mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. A parte visual começa agora. Se você for uma pessoa visual, você vai sair daqui dominando o present simple do inglês. Primeira coisa que eu quero trazer. To. To, para, seria esse o significado? Vamos lá. Vou trazer o verbo trabalhar, porque ninguém aqui ganhou na loteria, então todo mundo tem que trabalhar. Ótimo. Então percebam que eu escrevi to work, certo? Por quê? Porque em português eu disse trabalhar, terminado em ar. Isso se chama infinitivo. Jenny, não me interessa, não preciso saber o nome, só preciso saber usar. Perfeito. O que seria o infinitivo? Terminado em ar, ou ir em português. Por isso eu preciso do to em inglês. Porque se eu trago só work, vocês vão perceber agora que eu já estaria conjugando o verbo. Como assim? Preciso das pessoas, tá? Então eu tô trazendo, ó, vou dar um pouquinho de distância para eu conseguir escrever todas. Desculpem a letra, a caligrafia também não é o forte, senão eu seria escritora. You, he, she, it, we, subi um pouquinho o papel, já derrubei uma coisa que não deveria, you, they, ok? Então aqui temos claro que isso são as pessoas, ok? Ou, se você quiser o nome, os pronomes pessoais, certo? Maravilha. Então, olha só. Se eu for passar pela pronúncia, eu coloquei na mesma ordem que nós temos em português. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, isso. Esse é um pronome especial no inglês que praticamente o único idioma, assim, dos mais conhecidos que usa, que tem um pronome específico, é o francês, mas no caso deles não é para a mesma pessoa, no caso deles é o on, que seria o equivalente ao nosso agente. Né? Percebe que se você é uma pessoa auditiva, você já está pegando todas essas informações. Quem é visual, nem tanto, porque está vendo só os pronomes aqui.
Então, esse it é usado para animais ou coisas. We, nós. You, de novo. Exatamente, eu coloquei 2 vezes. Por quê? É você no singular, mas ele também é vocês no plural. É a mesma palavra, é o mesmo pronome. E they, eles, elas. Então, serve para os dois? Serve para os dois. Eles trabalham, eu uso they. Elas trabalham, eu também uso o they. Ok? Perfeito. Agora, vocês vão entender por que para falar trabalhar, eu preciso desse to antes. Eu preciso usar to work, certo? Vamos lá. Eu quero falar que eu trabalho. Então, eu coloco I work. I work, eu trabalho. Agora, eu vou trocar a pessoa. Eu vou falar que você trabalha. Work de novo. Sério? Mas eu trabalho, em português termina em o, você trabalha, termina em a, é a magia do inglês. E é por isso que o presente se chama simples, present simple. Eu vou pular o he, she, it por enquanto. Então vamos descer aqui para o we, nós. We work. Peraí, nós trabalhamos. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. We work, nós trabalhamos? Exatamente. You, no plural. Vocês. Work. Vocês trabalham. You work. Por último, they. Comentamos que é tanto ele quanto ela, né? E olha a magia acontecendo. They work. Então, eu uso work para todo mundo? Exatamente. Quando os alunos me dizem que falam inglês igual índio, a minha resposta sempre é eles também. Você não troca o verbo. Aqui, trabalhar é to work. Eu só tiro o to e eu uso work com quase todo mundo. Por que eu disse quase todo mundo? Porque a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado com essas 3 pessoinhas aqui. Essas 3 pessoas especiais, tá? O he, ele, o she, ela, e o it, que é usado para animais ou coisas. Então, vamos lá. Eu quero falar que ele trabalha. Eu coloco work e eu simplesmente acrescento um S. He works. Ele trabalha. Percebe que a minha pronúncia é como se fosse de um plural. Works. Trabalha. Ok? Depois eu vou falar de ela. A mesma coisa. She works. Ela trabalha. Certo? Então, percebam que eu simplesmente acrescentei o S. Foi a única coisa que eu fiz. E o it também fica works. Só que agora eu vou te trazer o detalhe mais importante. Assim você consegue ver já de forma reta. Também é uma outra característica sobre mim. Eu entorto totalmente a folha na hora de escrever. Tá? Muito comum eu fazer isso. Então, olha só. Você percebe que o verbo trabalhar, ele vai seguir essa estrutura super simples, tá? To work transforma ele em ar. E eu digo trabalhar. I work significa eu trabalho. You work, você trabalha. He works, eu simplesmente acrescento a letra S. Ele trabalha. She works, mais uma vez eu só acrescento a letra S. Ela trabalha. Só que quando eu chego no it works, tendo em conta que it não é uma pessoa, é um objeto, é uma coisa, o significado vai mudar um pouquinho e nós vamos colocar como funciona, serve. É isso mesmo. Quando eu usar it works, eu quero, na verdade, dizer que isso funciona. Imagina que você está falando sobre o seu celular e você quer dizer que o seu celular funciona. Você pode dizer my cell phone ou my mobile phone, my smartphone works. Ou, sem mencionar a palavra celular, it works, com S no final.
e não significa que isso trabalha, significa que funciona, ok? Muito comum do inglês também que as palavras tenham vários significados. Depois nós voltamos com o we work, nós trabalhamos, you work, vocês, no plural, trabalham, e they work, eles trabalham, elas trabalham, certo? Então a estrutura, ela é muito, muito simples, ok? Podemos fazer com um outro verbo? Sem dúvida alguma. Esse tipo de exercício você pode fazer com todos os verbos que você use na sua rotina, no seu dia a dia, tá? Você pensa, por exemplo, no verbo que eu trouxe quando eu mencionei a canção, a música. Pick. Eu falei de pick up. Esse up transforma ele em um phrasal verb, mas se eu uso só pick, e é um dos meus canais preferidos de televisão na Inglaterra, significa escolher. To pick, escolher. Se eu uso I pick, eu escolho. E aí, quando eu for falar que ela escolhe, eu acrescento S. She picks. Então, a regra é sempre acrescentar o S. A regra é essa. Eu sempre acrescento S para essas três pessoas. Para he, para she e para it. O que vai acontecer? Que nós teremos exceções à regra, onde nós tenhamos que acrescentar ES ao invés de S. Quais são essas exceções? Aí você vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade, me provar se você é visual, auditiva ou sinestésica e aguardar a próxima semana, onde eu vou te trazer todas essas exceções. Lembrando que na nossa aula do dia 18 de maio, cujo link de inscrição está na minha bio, você vai ter exatamente a informação sobre como entender o seu aprendizado. Se você já sabe que você é uma pessoa visual, então como que eu aprendo não só o inglês, como qualquer outra área, qualquer outra situação, matéria que eu queira aprender, entendendo e aplicando as características, as qualidades de ser uma pessoa visual. Isso eu vou trazer para você no dia 18. Mas agora vamos checar outro verbo. Vamos lá. Eu quero trazer aqui um verbo, esse terminou em consoante, to work. Agora eu vou trazer um terminado em vogal. Então, vamos lá. Eu vou trazer o verbo gostar. To like. Lembrando, agora você já sabe que esse to aqui é o que transforma isso aqui em gostar. Porque se eu tiver só like, eu estou dizendo gosto, certo? Você já sabe disso. Então, eu vou colocar de novo as pessoas. I, you, he, she, it, we, you de novo e they, certo? Então, essas são as pessoas. Já sabemos o que elas significam, principalmente para quem é uma pessoa mais auditiva. Então, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso, animais ou coisas, we, nós, you, vocês, no plural, they, eles ou elas. Perfeito. Agora, eu vou falar que eu gosto. Portanto, eu digo I like. I like. Eu gosto, certo? Vamos falar que você gosta? Muito simples. You like. Igualzinho. Mesma regra que eu uso para o work, mesma regra. E você vai usar essa regra com todos os verbos. Eu quero falar que ele gosta. Vamos lá? He likes. Com S. Eu quero falar agora que ela gosta. She likes. Com S mais uma vez. Eu quero falar que isso gosta. It likes. Mas espera aí, que situação eu usaria para falar que isso gosta? Imagina, por exemplo, que você vai falar que o seu cachorrinho gosta mais da ração de frango do que daquela sabor carne. Ah, mas eu trato meu cachorro como um filho, posso falar he? Pode, mas o pronome it surgiu para isso, para animais e coisas, ok? Depois eu vou falar que nós gostamos, eu uso we like. We like, nós gostamos. Vocês gostam. You like, de novo. E por último, eles gostam, they like. Elas gostam, they like.
a regra é exatamente a mesma e essa regra é aplicada simplesmente para todos os verbos no present simple, no presente simples do inglês. Ele gosta? Acrescento o S. Para ela, eu acrescento o S. E para o pronome it, usado para animais e objetos, eu acrescento o S. Dessa forma, eu terei he likes, she likes, it likes. Agora, imagina que eu queira continuar a frase e eu vou dizer que ela gosta de inglês. Eu só preciso pegar o vocabulário e, para isso, você pode usar o Lingui, que é um tradutor mais preciso do que o Google, e você completa a sua frase She likes English. Peraí, eu não preciso usar nada? Em português eu falei do inglês. Não precisa. She likes English. Lembra quando eu comentei no início dessa aula de hoje que alguns alunos comentam: eu falo inglês, só que eu falo igual índio, e eu respondo: eles também? Esse é um exemplo. She likes English. Eu não preciso de nada aqui. Inclusive, se eu colocar, tá errado. Eu destruo a frase. A estrutura é essa. Se eu quiser falar que eu gosto de inglês, eu pego esse English daqui e coloco aqui. E eu teria I like English. E assim eu vou completando as minhas frases, aumentando cada vez mais o meu vocabulário. Dessa forma, você consegue perceber bem na prática como o present simple é exatamente como o nome indica, simple, certo? Muito fácil você entender a estrutura do verbo e fazer isso com todos os que você quiser usar. Se você coloca o to na frente, você termina ele com as terminações do português ar, ir. Então, to like, gostar. To work, trabalhar. To do, fazer. To eat, comer. To go, ir. To leave, sair, deixar. E depois em he, she e it, você simplesmente acrescenta o S. Uma vez que entendemos isso, percebemos que o inglês não é, foi e nunca será um bicho de 7 cabeças. O único que acontece é que, às vezes, você não tem toda a informação da forma com a qual você melhor se desenvolve e melhor aprende. Então, se você é visual, ficou claríssimo pelo que você viu hoje como aprender o present simple, ou, em português, o presente simples. Se você é auditiva, você prestou mais atenção na explicação, no que você ouviu. Vai ser muito mais fácil para você se lembrar, por exemplo, cada vez que um carro passar na sua frente, sobre a questão da picape, ou sobre a questão da música, que eu comentei, Ride on Me. E se você é uma pessoa sinestésica, que precisa um pouquinho mais do tato, um pouquinho mais da emoção, eu vou te mostrar, como eu já comentei aqui também, nessa aula do dia 18, sábado, como nós criamos esse vínculo. Mas se você ficou com a pulga atrás da orelha, se você ficou com uma curiosidade para isso, eu fiz uma sequência de stories hoje, onde eu trago um pouquinho sobre esse assunto. Sobre aprender através da emoção, através dos seus hobbies. Agora que você já tem toda essa informação, faça uma autoanálise. Veja de que forma você aprendeu melhor e se precisar da minha ajuda para determinar, comenta aqui embaixo, porque essa aula vai ficar salva para que você possa reassisti-la, reouvi-la ou ressenti-la quando seja necessário e dominar, finalmente, o present simple do inglês. Não se esqueça que temos exceções para o uso dessa S quando colocaremos ES. E isso será um assunto para a nossa próxima aula. See you guys next week. Have a lovely Thursday.